Fala galera, aqui Professor Enson Portela falando, e no podcast de hoje nós vamos bater um super papo sobre engenharia de petróleo. Você sabe o que faz o engenheiro de petróleo? Sabe quais são as responsabilidades que esse profissional tem? Você aí que é da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da engenharia de produção mecânica, você que é da engenharia civil, você pode trabalhar como engenheiro de petróleo? Se sim, fazendo o quê? Como anda a matriz energética do Brasil? Como anda a matriz energética do mundo? Como que faz um poço onshore e um poço offshore? E como que o óleo é efetivamente produzido? Todas essas perguntas serão respondidas ao longo desse super papo com o nosso convidado, engenheiro de petróleo Vitor Ponte. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Para a gravação desse podcast, eu tenho aqui na mesa comigo o Cairo Braga. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês pra gente ter esse papo enriquecedor, né? Já que a gente vai falar de petróleo. Falar de riqueza, né? Temos também a Yasmin. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Bora aprender engenharia. E o nosso convidado, professor Vitor Ponte. Boa tarde, galera. Salve, salve. Eu vou começar esse podcast, como eu sempre gosto de começar, nós sempre começamos pedindo para o nosso entrevistado falar um pouco da sua carreira profissional. Então eu gostaria de começar esse episódio pedindo para o Vitor falar um pouco mais de si mesmo e principalmente da sua carreira dentro da engenharia de petróleo. Conta pra gente um pouco o que é que você já fez e o que é que você está fazendo. Isso, a minha história começa há muito tempo. Eu sou engenheiro civil, sempre trabalhei com infraestrutura, trabalhei em empresas de consultoria, trabalhei em bancos de desenvolvimento e nessa minha caminhada em infraestrutura fui apresentado à engenharia de petróleo, né, a indústria do petróleo. Daí apareceu o interesse de conhecer a fundo, prestei concurso Petrobras e trabalhei na Petrobras aí por 5 anos, basicamente com engenharia de poço, propriamente dita, completação, que é uma área específica da engenharia de poço. Trabalhei 1 ano e pouco embarcado, trabalhei 1 ano e pouco também gerenciando equipes embarcadas, ficava em terra gerenciando as equipes embarcadas. Sempre aqui no Brasil? Sempre no Brasil, no Rio Grande do Norte, em Natal, pegando as plataformas do Rio Grande do Norte e do Ceará. E depois fui para a área de reservatório, que é outra área dentro da engenharia de petróleo que cuida da parte de simulação do fluxo do petróleo e do gás no meio poroso, nas rochas reservatórios propriamente dita. Nós estamos falando aí de que ano, mais ou menos? 2005, 2010. 2005 a 2010. Mas assim, você falou aí que passou por várias etapas na Petro, mas e falou que se formou em engenharia civil. Então, como é que você saiu da engenharia civil e entrou na engenharia de petróleo? Você passou no concurso e aí tem um treinamento? Como é que isso funciona? Em 2005 não havia cursos de graduação em engenharia de petróleo. Então, na realidade, a grande contratante era a Petrobras. A Petrobras abria concurso público para pessoas com qualquer formação em engenharia. A única restrição é que tinha que ser engenheiros, tanto fazia engenheiro civil, elétrico, mecânico, agronômico, meio ambiente, tinha que ter o nome engenheiro. Passava e depois de selecionado, o processo seletivo, nós passávamos 1 ano em Salvador fazendo um curso de formação. Então era 1 ano em que tínhamos aula com os profissionais da Petrobras, manhã, tarde e noite. Tipo uma especialização, modo hard, né? Eles capacitavam os profissionais de chegar, porque o pessoal chegava como engenheiro, não sem a base nenhuma do petróleo. Exatamente, começava do zero mesmo, ensinar engenharia de petróleo do zero. O curso total tinha mais de 1.000 horas. Né? Em um ano? Em 1 ano, 1.000 horas em 1 ano. Um curso de especialização é 360, Exato. Um curso de doutorado... Em 20 meses. Em 20 meses. Um curso de doutorado são 600 horas, 800 horas de aula. O nosso curso era 1.000, se não me falha a memória, 1.050, eu posso estar errado. É absurdo. Entre aula e parte prática, que teve 2 meses de parte prática, então teve aí 1.000 e poucas horas. Bem, eu vou mudar um pouco aqui e falar mais de petróleo propriamente dito. Nós temos muitos ouvintes que certamente não têm tanto conhecimento assim de engenharia de petróleo. Assim, antes de mais nada, eu queria deixar um ponto claro, né? É importante a gente frisar isso. Quando você fala petróleo, existem diversos tipos de petróleo no mundo. E uma das variáveis, talvez a variável mais importante que se utiliza a nível de distinguir o que é cada petróleo, é o que a gente chama de grau API, né? API é uma sigla que significa American Petroleum Institute, né? O Instituto do Petróleo Americano, que é como se fosse uma certificação. Eu pediria que você falasse um pouco sobre o grau API, o que isso realmente quer dizer, né? Qual que é a escala, como é que é medido, é uma medida numérica, e como que estão as reservas mundiais em termos de grau API do petróleo? Onde é que os melhores e os piores petróleos estão hoje no mundo? O grau API é uma transformada da densidade, e uma transformada ao contrário da densidade. Então, na hora que você reduz densidade de 1, 0,9, 0,8, 0,7, em grau API, isso quer dizer subir grau API 10, 15, 20, 30, 40. Então, um número grande em grau API significa um petróleo mais leve, menos denso.
certo? Então, essa grande transformada. E realmente o grau API é um dos principais indicadores. Na verdade, eu citaria 2 indicadores que classificam o tipo de petróleo. Seria o grau API, que diz quão leve é o grão pesado, quão mais leve, melhor. Tem mais frações de hidrocarbonetos no tamanho do interesse da sociedade, que é o tamanho ali na fração gasolina, diesel. Digamos assim, seria os materiais mais nobres. Exatamente. Né? Quanto mais leve, mais nobre, porque ele mais facilmente se transforma em gasolina. Tem um rendimento maior para se transformar em gasolina, em óleo diesel. E existe um outro indicador que são os contaminantes. Além dos hidrocarbonetos dentro do petróleo, existem contaminantes. E o mais importante dele é o sulfeto, o H2S, por exemplo, né? E, na verdade, quanto maior essa contaminação, menor é o valor de mercado desses produtos. Entendi. E em termos de reserva, quem tem os de maiores API? Existe uma escala já definida do API? O que é um API de um bom petróleo? 30 já seria um bom API. Quando você está falando ali da mais leve de todos, 40. Quem tem esse petróleo? Na verdade, esse 40 seria um subproduto da produção de gás. É um líquido que a gente consegue extrair quando se produz gás, né? Então, 20, 30 seriam bons petróleos. Por exemplo, se você for ali para a Venezuela, você está falando de 16 API. Se você for ali para o Mar do Norte, Inglaterra e aquela região ali, Noruega, né, que é um grande produtor, estamos falando de API 37. Ah, muito bom, então. Certo? Então é muito bom. E o da Venezuela já não é tão bom. Já não é tão bom. Mas então por que? Agora ficou um paradoxo. A Venezuela é sempre colocada como um dos grandes produtores de petróleo, mas produzir muito um petróleo que não é tão bom, o que é que faz ela ter essa cadeira na OPEP e ser quem ela é em termos de engenharia de petróleo? Ela tem a maior reserva mundial hoje, é dela. Então, de óleo pesado, a grande reserva está lá e está no Canadá. Canadá em segundo plano, que é outro tipo de produção. A gente poderia pensar em outro tipo de produção. No Canadá se minera petróleo, como se minera ouro, como se minera ferro, lá se minera petróleo. Mas Venezuela tem realmente uma grande reserva de óleo pesado. Mas óleo pesado tem valor no mercado. O outro é melhor. Então, existe um desconto. O pessoal paga menos por barril, mas paga menos o quê? 20% a menos. É o desconto só de 20%. Tá, só para contextualizar, o óleo pesado ele produz mais do quê? Se o óleo leve produz gasolina, lubrificante, o pesado vai produzir o quê? O pesado pode produzir gasolina, pode produzir diesel, mas você vai ter que investir mais em equipamentos dentro da sua refinaria para poder conseguir esse mesmo produto. Entendi. Então existe um custo operacional maior, por isso esse desconto. Caso o petróleo mais leve, eu exijo menos custo de refinamento, é isso? Exatamente. Ele é mais fácil de você se transformar em grandes frações, grandes quantidades do que nos interessa, que é gasolina, que é diesel. E no caso ele vai gerar os subprodutos dele, rejeitos, ele gera menos rejeito também. O que a gente chama de rejeito, existe valor econômico nos rejeitos. O mais pesado dos rejeitos é o asfalto, que a gente usa para asfaltar as vias, né? Então o ligante lá... E é bem caro. E é bem caro, mas é o rejeito do rejeito, digamos assim, né? É o produto de menor valor. E óleos pesados, que não gasolina, que não consegue se transformar em gasolina, ainda são utilizados. Por exemplo, você pode usar em queima em caldeira, inclusive para gerar energia ou para gerar simplesmente calor. Então existe sim valor. Falando de produção de petróleo, eu tenho isso, né, na minha cabeça, eu lembro como se fosse hoje, que em 97 saiu uma lei que tirou, né, a manchete era a quebra do monopólio de petróleo da Petrobras, né? Então se dizia que tirou, pelo menos, né, tentou tirar o monopólio de exploração, de extração e refino de petróleo no Brasil, que era, né, monopólio da Petrobras desde a época do Getúlio. Posso estar errado, mas na prática esse monopólio ainda está rolando, não assim. Tudo bem que pela lei ela não tem mais o monopólio, mas na prática eu entendo que ela tem, até porque você está falando aí talvez não, né, mais de 50 anos que ela tem acesso a todos os dados, ela mesma gerou todos os dados de reserva, de produção, de extração de petróleo no Brasil. Por exemplo, alguém no Brasil produz gasolina fora a Petrobras? O que está por trás desse monopólio? Realmente a Petrobras é a maior empresa, sempre foi a maior empresa, né? Historicamente, principalmente por causa do monopólio, ela sempre teve uma posição de destaque. Por muito tempo ela foi a única produtora de petróleo. Com a quebra do monopólio, outras empresas entraram, então existe uma gama enorme de empresas, grandes empresas petrolíferas entraram, estão produzindo petróleo. Então a parte de produção realmente já tem uma diversificação muito grande, mas a Petrobras sim, continua sendo a maior produtora pelo seu histórico. Essas empresas? Tem Repsol, você tem chinesas, são grandes empresas. Muita gente está aqui. Exatamente. A francesa Total, tem muitas empresas realmente operando no Rio de Janeiro. Mas lógico, a maior parcela da produção realmente ainda vem da Petrobras. Com relação ao refino, historicamente a Petrobras sempre refinou mais, mas sempre houveram algumas empresas particulares
particulares trabalhando, mas sempre de forma marginal no sentido de produção, com produções muito pequenas. E hoje realmente está aberto o mercado, tanto de refino quanto de importação e exportação. Então uma empresa qualquer pode simplesmente tomar a decisão de exportar o petróleo para fora e importar gasolina já refinada. Entendi. Hoje já está legal, já é possível fazer isso. A questão do investimento, especificamente em refino, cabe observar que é uma área onde a margem de lucro é muito pequena. No refino. No refino. O refino, historicamente, vamos lá, se você pensar em 1800 e muito, quando começou-se realmente a produzir e refinar petróleo, o lucro estava no refino. Então, você fala das grandes empresas, eram grandes empresas que refinavam e distribuíam petróleo. Esse era onde estava o lucro. Produzir não dava lucro, certo? Porque se produzia muito e o gargalo estava no refino e na distribuição. Imagina você levar petróleo bruto lá do Texas, levar até Nova York em 1800 e muito. Hoje em dia, essa situação inverteu. Hoje, transportar se tornou barato. Refinar, existe uma capacidade instalada muito grande de refino no mundo. Então, existe uma oferta muito maior de refino do que demanda por refino. E o grande problema está em produzir o petróleo. Então, por isso que os preços são altos, porque é difícil hoje você produzir, tirar o petróleo da subsuperfície e entregar para a indústria. Entendi. Pegando esse gancho aí, um dia eu ouvi alguém dizendo que a Petrobras é uma das melhores empresas do mundo em perfuração offshore, né? Offshore é a perfuração que é no mar, digamos assim, na água, né? Não é aqui na terra. Eu acho, inclusive, que foi uma palestra do Vicente Falcone que eu assisti ele falando isso. Isso procede? Qual que é a maior profundidade que a Petrobras já chegou e você sabe qual que é a maior profundidade alcançada mundialmente? Você pode explicar para a gente quais são as principais dificuldades em perfuração offshore? Realmente a Petrobras tem um histórico aí de vitória offshore. E não é só a Petrobras, as outras empresas também têm seus recordes. Todo ano uma empresa sai como recordista e fica nesse movimento, né? Um é recordista de um ano, no outro ano outra empresa. Mas a Petrobras foi impelida, né? Foi levada a esse offshore, ao offshore profundo, porque nossas reservas de petróleo não estão em terra, né? As reservas de terra são muito poucas, alguma coisa ali no Amazonas, alguma coisa aqui no Rio Grande do Norte, que já foi explorado bastante, Sergipe, Alagoas, alguma coisa em águas rasas, mas que tudo já foi praticamente exaurido. Então a Petrobras teve que ir para águas profundas. E realmente ela foi com técnica, foi com inteligência e realmente conseguiu desenvolver bastante tecnologia nessa área. Em parceria, lógico, com diversas outras empresas. Com relação às dificuldades, as dificuldades são muitas, né? Primeiro, são grandes profundidades que nós vamos, que se perfura, grandes profundidades. Isso significa grandes pressões e grandes temperaturas. Isso influencia toda a tecnologia que se utiliza. Mas qual que é a ordem de grandeza, por exemplo, da lâmina d'água? Vamos lá, pré-sal, que é o que tá valendo mesmo, boom da vez é pré-sal, nós estamos falando aí de 2 quilômetros de lâmina d'água. Só água. Só Nossa, água. Então água, os 2 quilômetros são 200 atmosferas de pressão só para chegar no solo marinho, né? Aí vão quantos metros? E aí você, pré-sal, você tem mais 2 a 3 quilômetros aí de pós-sal, é a rocha onde se produzia o óleo da bacia de Campo. Por muito tempo foi o óleo do Brasil, é o pós-sal. É uma rocha que fica ali por 2, 3 quilômetros, vai depender muito, vai variar muito a geologia, mas 2, 3 quilômetros ali do fundo do mar até 2, 3 quilômetros de profundidade. E depois você encontra uma rocha de sal, por isso que o nome que é pré-sal. Porque foi a camada que assentou primeiro. Exatamente, assim, né? O pré significa mais antigo. Exato. Aí vem uma camada de sal, é aí que você está falando de 2, 3, 4 quilômetros de sal. Sal é uma coisa interessante, é uma rocha, mas é uma rocha fluida, ela se movimenta mais facilmente, ela é rígida, mas ela tem uma certa fluidez, ela não consegue ver água doce, né? Porque em contato com água doce ou com água não saturada, ela se dissolve, então tem uma dificuldade a mais. Você perfura a rocha de sal, você não pode perfurar com água do mar. Eu vou fazer uma pergunta bem idiota. Esse sal é tipo o nosso sal de cozinha? É o nosso sal de cozinha. Então não foi uma pergunta idiota, né? Não só o nosso sal de cozinha, o nosso é o NaCl, mas lá tem o NaCl. É o cloreto de sódio. O nosso é o cloreto de sódio lá. É um sal comum, um sal. São sais diferentes. Inclusive tem o nosso, que é a maior parcela, que é a alita, que é o cloreto de sódio, mas existem outros sais lá dentro também. Cloreto de potássio e por aí vai, certo? São diferentes sais, mas lógico, e são em camadas, né? O sal não são 3 quilômetros de uma mesma rocha, não. São rochas de sal diferentes, com propriedades diferentes, quando você vai andando. Então, depois dessas 2, 3, 4 quilômetros de sal, você ainda vai ter aí mais 1, 2 quilômetros do pós-sal, finalmente, onde está o petróleo. Então, você
você veja a dificuldade, são 2 quilômetros de rocha, de mar, 2, 3 de uma rocha, depois mais 2, 3 de sal, depois mais umas 2 de pós-sal, propriamente dito. Então, 8 a 9 quilômetros. Exatamente, 8 muita quilômetros seria um bom número aí pra gente pensar. E quando você pensa em recorde, hoje o pessoal já perfura 10 quilômetros. Aquela Deepwater Horizon, né? Que até Foram tem 10 quilômetros, exatamente. Do Mark Wahlberg, que ali é 10,5 mais ou 10 menos. e alguma que coisa, na exatamente. época era o recorde, né? Exatamente, Para quem não tá atualizado, né? Houve um acidente lá numa plataforma lá no Golfo, lá nos Estados Unidos. Essa plataforma chamava Deepwater Horizon. Tem até um filme que é feito com o Mark Wahlberg e o Kurt Russell. Filme muito bom, conta a história de como aconteceu o acidente. E quando houve o acidente, houve uma explosão na plataforma, eles perderam o controle de segurança da cabeça do poço. Quer dizer, não sei se exatamente da cabeça do poço, mas certamente um trecho lá do poço. E demorou muito tempo para eles conseguirem retomar essa segurança. Nesse meio tempo o óleo ficou vazando e isso na época, acho que, não lembro exatamente um ano, não sei se o Vitor vai lembrar, mas acho que 2011 por aí, ficou muito tempo saltando óleo no mar, né? Voltando aqui, eu vou aproveitar que você está falando de perfuração. Daria para você descrever para nossos ouvintes como é que é todo o processo de extração do petróleo? Tipo, eu sei que talvez isso seja uma pergunta ou um pedido de uma certa forma exagerada, mas tipo, eu vou começar assim, onde é que sabe perfurar? Como é que o cara sabe o local lá? É arriscado do tipo, ele vai fazer 10 poços para um ele acertar, ele vai fazer 100 para um ele acertar. Ele tem mecanismos de saber exatamente onde vai perfurar para achar petróleo e como é que é feita a perfuração em termos de maquinário? É tudo, ainda hoje é tudo por broca, pelo menos o conhecimento que eu tenho é quase sempre foi feito por broca. Em algum momento em terra a perfuração foi por percussão, acho eu, mas né, predominantemente por broca. Então como que o cara acha esse petróleo e como é que é o processo do ponto de vista de maquinário? Como se identificar reservas de petróleo? Essa é uma atividade geralmente que começa com geofísico. O geofísico vai realizar uma sísmica na região. Sísmica nada mais é do que mandar um pulso sonoro em direção às profundezas da Terra. Esse pulso sonoro ecoa, retornando até a superfície, e na superfície nós colocamos alguns geofones, que são microfones para escutar esse eco que vem da Terra, e é deste eco que, depois de um processamento muito grande feito por supercomputadores ao longo de anos aí de trabalho, se chega a uma imagem que se espera representativa das camadas de rocha. Então o cara transforma uma onda sonora em uma imagem, ele deve ter um puta de um algoritmo para fazer isso. Exatamente. Seria representativo dentro de parâmetros de modelo que ele deve ter, porque ele não conhece todas as variáveis. E aí, pelaquela imagem, ele consegue ter digamos assim, um aumento de probabilidade se ali tem óleo ou não. Ele vai conseguir identificar feições na subsuperfície, feições que ele acha interessante. Olha, essa é uma feição que, se tiver petróleo, se tudo deu certo, essa é uma feição que pode segurar o petróleo. Essa aqui é uma situação que a gente usa o termo trapa. Isso parece uma trapa. Existe alguma trapa aqui, aparentemente. Se existe uma trapa e se todos os processos de formação, de geração do petróleo ocorreram nessa bacia, é possível que tenha petróleo lá. Eventualmente, nessa própria sísmica, ele consegue ver gás. Ele consegue identificar gás. Porque gás tem uma diferença de densidade muito grande do óleo de água. Óleo e água tem uma densidade muito próxima e gás uma diferença de densidade muito grande. Isso significa impedâncias diferentes. Ele tem reflexões diferentes. Então ele consegue eventualmente enxergar o contato óleo-gás ou água-gás, se for um reservatório. Entendi. Então ele às vezes tem essas indicações, mas depende muito de modelo, depende muito de interpretação, não se sabe ao certo. Então existe uma possibilidade de sucesso na hora que o geofísico junto com o geólogo identifica, olha, isso aqui pode ter, nesse local pode ter petróleo. Se ele acha que tem petróleo, ele chama o engenheiro de poço. O engenheiro de poço vai lá e vai construir o primeiro poço exploratório. Então aí a gente já está falando em perfuração mesmo. O cara suspeitou, eu acho que aqui tem petróleo. Acho que tem, vamos furar para ver se tem mesmo. Tá. E se tem, quanto tem. Então esse é o primeiro poço que se perfura, é o poço que se chama exploratório. O americano chama também de wildcat, gato selvagem, né? Por quê? Porque você não sabe o que tem lá embaixo. É mais ou menos o que aconteceu lá no Deep Horizon. Não se sabia o que tinha lá embaixo. Os níveis de pressões, há expectativas de níveis de pressão, mas você não tem tanta certeza. Então é um poço mais complicado. Não é um engenheiro de petróleo recém-iniciado na lida, perfuração, que vai lá para um poço desse. Geralmente
geralmente é uma pessoa mais experiente. É um poço extremamente caro, porque ele vai perfurando e na hora que vem qualquer indício ali que ele não sabe o que é, ele para a operação e faz medidas de segurança. Ele realmente não conhece a subsuperfície, está indo pela primeira vez, certo? Então esse poço é perfurado, eventualmente chega à área de interesse e geralmente é feito algum teste. Alguns testes são feitos, né? Geralmente testes de produção. Você bota para produzir através desse único poço e faz alguns registros de pressão, existe toda uma técnica e você passa a entender melhor se tem petróleo e quanto tem. E qual é a economicidade disso. Depois dessa fase, volta para o geólogo, volta para o geofísico, eles reinterpretam toda a sísmica, reinterpretam à luz dessas novas informações e eles propõem outros poços a serem construídos. São os poços de delimitação, eles querem saber quão grande é o reservatório. Então, novamente, volta o engenheiro de poço, constrói outros poços, daí verifica quão grande realmente é esse Mas campo. aí é uma questão que ficou aqui na minha cabeça. Mesmo offshore, né, mesmo no mar, esse procedimento vai ter validade. Exatamente. Então Em o terra- cara, tipo, vai construir uma plataforma para fazer um poço, geralmente esse poço é por uma plataforma não de produção, mas uma de perfuração. que aí tipo um navio... É um alguma navio de coisa. perfuração, uma sonda semissubmersível de perfuração, que a função dele é perfurar. E se bota em produção por curtos espaços de tempo. Ela não é uma sonda de produção, não é algo projetado para estar lá em definitivo. Assim, pra dar uma luz maior. Quando você fala em perfuração, como é exatamente a perfuração? Porque falar perfuração dá a ideia de que parece algo simples. O cara vai lá, botar uma broca e descer. E como é a estrutura, como é que é feita essa perfuração? Ele que leva uma broca retroescavadeira. específica. Não, porque tipo assim, a ideia que eu tenho aqui, eu estou me formando agora em engenharia civil. A ideia que eu tenho de perfuração é um cara que vai fazer um ensaio de SPT, que ele vai botar a broca dele, ele vai puxar a areia de dentro e é simples, não é tão complicado. Mas o cara tá perfurando 8, 10 quilômetros dentro d'água. Como é que é feito esse negócio? Tem gente que desce nesse túnel ou é só como é feito tubulão, não sei. Tá, eu vou lhe responder já. Deixa eu só terminar o processo aqui, que já estamos terminando aqui o ciclo maior de identificação das reservas, né? E depois eu lhe respondo essa. Em seguida já. Então, se constrói o primeiro poço, o exploratório, o wildcat, depois faz os poços de delimitação e depois se tem conhecimento muito bom dessa região aí, do ponto de vista geológico, dos grandes volumes, o engenheiro de reservatório entra pesado agora para trabalhar. É um engenheiro de petróleo que trabalha com reservatório. É uma pessoa que vai conversar muito com a geologia, muito com a geofísica e vai estudar agora, à luz das informações que tem, como é que esse fluxo do petróleo se daria dentro dessa rocha e onde melhor colocar os poços. Então essa é a grande pergunta. Ele quer colocar poços de forma a maximizar o lucro. É um grande engenheiro ali que vai tentar maximizar o lucro. Colocar poucos poços significa que vai produzir pouco, e colocar muitos poços significa produzir muito, mas a um custo muito maior. Então ele vai tentar colocar ali a quantidade ótima de poços. Depois de definida a quantidade ótima de poços, volta-se ao engenheiro de perfuração que vai perfurar todos esses poços, que podem ser algumas dúzias no mar, ou algumas centenas, ou várias centenas em terra. Nossa. Se você pegar no Google Maps, fica uma dica aí para todo mundo depois pegar no Google Maps, bota Mossoró e anda um pouquinho assim no Google Maps para Nordeste. E vocês vão ver lá um apinhado de pontos branquinhos equidistantes de 200 em 200 metros. E você conta ali fácil, você parar uns 500 poços. E aquilo ali são poços construídos a cada 200 metros, numa malha bem bonitinha, né? Então, o engenheiro de petróleo que trabalha com poço volta, perfura todos esses poços, pode ser dúzias ou centenas. Depois um outro engenheiro de petróleo que trabalha com poço também, mas que a gente chama de completação, vai lá e equipa esses poços. E o engenheiro de produção traz a plataforma definitiva que foi construída para atender a essa produção. Esse engenheiro de produção não necessariamente é um engenheiro da engenharia de produção mecânica. Não é o de produção mecânica, é um engenheiro de petróleo que trabalha com a produção. Tá. Exatamente. Só É um pra cara que esclarecer. trabalha com elevação, é um cara que trabalha com separação, com tratamento de fluidos na superfície. E aí esse engenheiro vai ficar operando essa planta aí por algumas décadas, sempre com auxílio do engenheiro de completação, que sempre vai voltando para os poços para fazer manutenção. Se necessário, volta o engenheiro de poço para construir mais algo de perfuração, para construir mais alguns poços, se faça necessário. O engenheiro de reservatório está todo o tempo analisando isso daí para ver o que fazer, onde otimizar, onde colocar mais poços. E esse é um trabalho contínuo até o final da vida do campo, onde essa plataforma de produção é tirada, muitas vezes vai ser desmontada, porque possivelmente não existe uma outra localidade em que ela possa se operar com tanta eficiência. Os poços são arrasados,
ou seja, são fechados, todo o passível na região é eliminado e a região volta a ficar como se nada tivesse acontecido. Agora, voltando para a sua pergunta, como é que se perfura um poço, né? O Enson falou aí em percussivo. Realmente, lá em 1800 e alguma coisa, era percussivo mesmo, né? Era batendo, era uma ponta que você ia, descia, batia, desagregava a rocha, uma rocha menos resistente, e depois você ia lá com uma caçambinha e tirava esse cascalho que ficava no fundo do poço. Imagina quão ineficiente é isso. E aí o que veio foi... E tem um problema também, talvez, limitação de profundidade, né? Porque se fazer percussão, a chance de flambagem dessa coluna é altíssima. Né? Ela vai operar, as colunas, inclusive hoje em dia, elas operam em 90% do seu comprimento em tração. Em compressão, Sério? é só a parte final. Nossa. Então, se você está falando de 10 quilômetros, 8 quilômetros de perfuração, você está falando de 9.800 metros em que ela está tracionada e só os últimos 200 metros ela estaria comprimida. Mas o que causa tração, então, seria o esforço do fluido dentro Não, dela? o que traz tração é porque toda a sua coluna, vamos pensar, pesa 50 toneladas. Sobre a broca, eu só posso colocar 1 tonelada. As outras 49 toneladas, alguém Então, tem que estar segurando, claro. porque senão vai estar sobre a broca e a broca não aguenta Entendi. esse peso todo. O comprimento quase todo dela é tracionado. Isso evita a flambagem. Ajuda também questão de pressão interna, tem outras mas questões tracionada de cálculo nunca estrutural. vai ter flambagem. Flambagem não, você tem risco de colapso. Tracionada, se a pressão externa, a coluna de perfuração for maior que a pressão interna, você tem risco de colapso. Um estrangulamento. O risco aumenta. Mas o cara, pra tracionar uma bicho dessa, não é um macaco, é um King Kong que É tem por puxando, isso né? que você Porque- olha que aquele mastro enorme, né, no navio, aquela coisa enorme, porque tem que segurar algumas dezenas de toneladas. O negócio é... Os números na indústria de petróleo não são poucos, não. Eu adorei o King Kong. São os Então, King Kong, sim. Eu tô visualizando o King Kong na plataforma de petróleo. Muito mais interessante do que lá no Empire State Building. Então ela não trabalha por percussão, ela trabalha por rotação. Então ela é uma sonda rotativa, sondas são sondas rotativas, que ao final dessa coluna tem algum material cortante. Podem ser diamantes, Calma, no final da broca. da broca, A na tem broca, uma na parte- superfície da broca. A superfície de contato da broca com a rocha, você tem, sei lá, ela é feita Pode de diamante. ter, né? Pode Então vamos ter. lá. A da mais simples seria a broca tricônica, são 3 cones que giram livremente e que realmente aí teria que ter uma imagem. Esses 3 cones que têm insertos de tungstênios, são insertos bem resistentes, projetados especificamente para isso, fica em contato com a rocha e ela rotacionando, esses pequenos insertos vão desagregando a rocha. Esse é um tipo de broca chamada tricônica. Outro tipo de broca é a PDC. PDC, ela utiliza diamante artificial, então são os discos de diamante artificial que ficam raspando o fundo do poço. E existe um terceiro tipo de broca, que seria a broca de diamante natural mesmo. Então você vai ver lá uma broca linda, cheio de pontos de diamante, diamantes de bom tamanho, que vão operar raspando o fundo do poço. Então você tem esse equipamento que você vai construir o furo, propriamente dito. Então essa broca vai rotacionando, com peso sobre ela, com fluido sendo circulado, e você vai construindo o seu poço. Quando você chega em determinada profundidade, que é limitada aí por questões físicas da rocha, das geopressões, seja por limitações de custo, seja por limitações técnico-operacionais, você só perfura até uma determinada profundidade, perfeito, retira essa broca, desce um revestimento, que é um tubo de aço, Um cilindro de aço, que você desce por dentro desse poço que você perfurou, e o espaço entre esse tubo de aço e a parede do poço que você perfurou, você coloca cimento. E quando a gente fala de cimento, é cimento e água e alguns aditivos. Nada de brita, certo? Nada de areia, Bem nada de nada. É pasta mesmo, é um cimento especial, tem várias classes, não é o nosso cimento aqui da construção civil, Portland. ele é um cimento Portland, mas não do tipo C. Eu acho que é tipo Eles C. são outras gradações desse cimento, alguns aditivos às vezes para retardar, às vezes para acelerar, às vezes para permitir dispersão melhor de gases, por exemplo. São aditivos diferentes, aumentar a densidade ou reduzir a densidade, aí é questão operacional mesmo. Então você coloca esse cimento no espaço anular. Imagine a dificuldade, né? Você colocar ali esse espaço ali entre a rocha e esse seu revestimento, você está falando ali de 1 centímetro, 2, 3. Mas basicamente funciona o seguinte: você perfura, desce um revestimento e cimenta esse espaço entre o revestimento e a rocha. No caso, esse revestimento, ele desce como se fosse uma camisa entre a broca e a broca parede. você já tirou. Você fez com a broca, retira a broca e desce esse revestimento. E o espaço Pa- interno parece- fica parece- cheio. é, Não Fica tem- cheio de não- fluido. Não Fica cheio de precisa fluido, é. tirar uma coisa Não. Fica, a broca já
garimpou, já deixou o furo todo aberto lá, você desceu o revestimento, colocou o cimento ao redor, entre o revestimento e a rocha, e dentro desse grande revestimento vai ter um fluido, que é o próprio fluido de perfuração. E o interessante é que você fez isso daí e agora você vai repetir a operação, você vai construir um outro poço dentro desse poço. Com então, um diâmetro menor. Com um diâmetro menor. Claro. Na verdade, quando você fala de um poço de petróleo, são vários poços construídos um dentro do outro. Então, você começa primeiro... com um diâmetro de 1 metro. É isso que eu ia dizer. E no último você pode chegar a diâmetro de 10 centímetros. São vários poços construídos dentro do outro. E esse processo é repetido até que você chega na sua profundidade de interesse. E aí você passa para a parte de completação. Conectar o reservatório e equipar todo esse poço. Que coisa linda. Vitor, Impressionado. você falou aí um pouco sobre como é que perfura o poço, como que constrói o poço. Eu fico me perguntando assim, tirei o petróleo, como é que eu faço para armazenar? Preciso de alguma condição específica? Como é que eu faço para transportar esse petróleo da plataforma para o onshore, né? É boa pergunta. Na verdade, o petróleo, quando nós produzimos o petróleo, não vem só petróleo. Petróleo, que a gente chama geralmente de petróleo, a gente está chamando de óleo, são os hidrocarbonetos que em pressão atmosférica estão na fase líquida. Perfeito, isso vem. Mas vem também gás, né? C1, C2, metano, etano, propano, butano, vem junto também. E vem junto também água. Água realmente a gente não quer que venha junto porque não tem valor nenhum. É uma água salgada, cheio de sais. E quando a gente fala de cheio de sais, não estamos falando de água do mar. É a água em ordens de grandezas com mais sal do que a água do mar e sais realmente prejudiciais ao meio ambiente. Ou seja, o cara que está produzindo, se vier água no petróleo dele, ele não tem nem a opção de se desfazer da água e jogar ela no mar. Dependendo da situação. No mar, geralmente tem essa condição, porque a diluição é muito grande, a legislação geralmente permite. Em terra, você não consegue lançar no corpo o receptor. Você, essa água que chegou na superfície, ou você vai transportar para o mar, que tem uma diluição muito grande, ou você vai ter que reinjetar. Você vai ter que construir um outro poço, cuja única função é pegar essa água na superfície e injetar no reservatório lá embaixo. Muitas vezes no mesmo reservatório. Então, chega na superfície esses três fluidos, né? Petróleo, líquido, petróleo na gás, hidrocarboneto na fase gasosa e água. Então, passa por um processo de separação. O objetivo é separar em linhas diferentes cada um desses produtos e depois tratamento. Por exemplo, essa água não pode estar suja de óleo. Eu não posso pegar água suja de óleo e jogar no mar. Eu posso até jogar água com muitos sais no mar. Sujo de óleo, não. Então, passa-se por diversos processos de tratamento, por exemplo, para tirar esse óleo. Para reinjetar, eu não posso reinjetar água com óleo, porque o óleo ele tampou no espaço poroso. Então, realmente, eu tenho que tratar essa água. Então, tem um custo muito grande de tratar. É só prejuízo. A água é custo. O gás é difícil de transportar, né? Então, se você está em locais remotos, antigamente se permitia, ou em casos especiais, hoje se permite, mas é muito pontuais você queimar. Então, o gás chega na superfície, você queima. Essa realmente não é mais a regra. Ou você dá uma destinação econômica, ou os órgãos ambientais e os órgãos de controle, por exemplo, a ANP no Brasil, eles obrigam você a reinjetar o gás no mesmo reservatório que você está. Então, você produziu gás, assim como a água, nenhum dos dois, se você não tiver para onde mandar, o gás principalmente, né, não tiver valor econômico, você vai ter que reinjetar no seu reservatório. Nossa. Mas custo de compressão de gás, o custo é altíssimo. Alternativamente, se você está perto de áreas industriais desenvolvidas, você pode construir um gasoduto ligando a sua unidade de processamento até alguma outra linha de gasoduto que tenha, né? Nos Estados Unidos se faz muito isso. Se você olhar, procurar um mapa de gasodutos nos Estados Unidos, você vai ver que é uma coisa linda. Todo estado tem 10 gasodutos passando, né? Todo estado, menos Texas, né? Texas deve ter uma centena ou algumas centenas de gasodutos. Então, eles têm uma solução mais simples. Nós, no Brasil, nós temos muito menos gasodutos. Então, é um problema gás. Dar destinação econômica ao gás. Mas, basicamente, o gás vai ter que ser por gasoduto. Esse gás que você fala é o gás natural? Não. É o gás natural, é o metano-etano. Basicamente, são 6 frações aí que você poderia pensar. Essas frações você pode juntar em 3 grupos. Metano e etano é o gás veicular. Esse gás veicular que você geralmente coloca é metano-etano, o GNV, exatamente. Ele é metano-etano. O gás que a indústria quer utilizar é o metano-etano, que é um gás mais barato, abundante, certo? Menos abundante quando você produz é o propano-butano, que aí você já sabe para onde é que vai, né? Que é o famoso gás de cozinha. Sim. É um gás mais caro, muito mais caro que o metano-etano, porque ele é mais escasso. E as frações mais pesadas, pentano e hexano, geralmente você tenta recuperar na fase líquida. Você tenta fazer essa extração de pentano e etano, que aí fica um líquido aí de cor transparente, né? De altíssimo valor econômico. Mas aí extrair o petróleo, como é que ele leva certo. O petróleo, novamente, depende de onde você está, né? Se você está em Mossoró, você vai ter que guardar esse petróleo num tanque, depois de separar, tratar, e tratar significa tirar todo o gás que está lá dentro, porque a pior coisa do mundo é você ter ali petróleo ali soltando gás altamente inflamável, explosivo, né? Então você tira todo o gás possível, você tira toda a água que você quer vender, petróleo, não água, né? Você armazena lá e vem um caminhão-tanque, você carrega esse caminhão-tanque e ele leva para uma refinaria. Mossoró seria essa solução. Se você tiver um oleoduto, você exporta via oleoduto. Se você está no mar, por exemplo, ali no pré-sal, não vai
ter caminhão-tanque, meio do mar. Questões lógicas, né? É, logística, vai ser meio difícil construir uma ponte até lá. Você não vai ter oleodutos, é muito distante da costa, extremamente distante. O que acontece é que eles usam um navio especial chamado FPSO. O FPSO quer dizer Float, Production, Storage and Offload, que é produção, armazena e exporta. É uma unidade flutuante que produz, que faz tudo. E ele tem grandes tanques, ele é um grande navio petroleiro que foi transformado para unidade de produção e ele tem seus tanques. Então ele vai enchendo seus tanques. Quando o tanque está muito cheio, chega um outro navio petroleiro ao lado e é feito o offload, né? É transportado de um para o outro através de um sistema especial. Impressionante. E daí é levado para as refinarias. Em relação à perfuração, eu imagino que perfuração de, sei lá, 4, 5 quilômetros, você não vai ter uma broca de 4, 5 quilômetros. Ela vem em pedaços, não é isso? Aí você perfura, encaixa outra parte em cima e empurra, encaixa outra parte em cima e empurra. Exatamente. A broca, na verdade, ela tem ali meio metro, né? 50 centímetros, 80 centímetros. Ela é pequena. O que você tem da broca até a superfície são tubos de aço. Então, da broca até a superfície, você começa com os tubos bem pesados, que a gente chama de drill collars. Drill collars. Eles são realmente espessos, pesados. Você está falando aí de muitos quilos por metro linear. Muitos quilos mesmo por metro linear. Ninguém consegue levantar 1 metro aqui de um tubo desse. São drill collars, depois você passa por uns, nós chamamos de heavyweight drill pipes, são tubos de perfuração de espessura maior para poder fazer uma mudança de inércia, de drill collars que tem grande inércia, tem um momento de inércia muito grande, para os drill pipes propriamente ditos, que são de espessuras mais finas. Então, esses drill pipes estão operando, os heavyweight drill pipes e os drill pipes, eles estão trabalhando sempre a tração. O que está se trabalhando sob a compressão são os drill collars. Então, a linha neutra vai estar ali pelos drill collars, mais ou menos pela metade dos drill collars. Não, interessante. Certo? Então tem toda uma linha de cálculo estrutural especificamente para esta coluna de perfuração e para o revestimento. Então tem toda uma linha de cálculo estrutural trabalhando nisso. E realmente assim, a broca vai perfurando, ela vai avançando. Na parte superior, lá na sonda, você vai colocando cada vez mais um tubo a mais. Coloca um tubo, depois de 1 hora, dependendo da velocidade de perfuração, você coloca outro tubo e assim você vai perfurando. Legal, legal. Eu tenho uma curiosidade, muita gente sonha em trabalhar na Petrobras, né? Pelo menos eu lembro que na minha época, eu tô falando ali por minha época, parece que tem 200 anos, mas eu tô falando de 2007, 2008. 200 não, só 199. Existia sempre o sonho de se trabalhar na Petrobras, né? De anos pra cá a gente viu um declínio absurdo da Petrobras, não em termos de administração. Aliás, dá até pra dizer isso, mas acho que houve um desinteresse, né? Eu lembro até que assim, a Petrobras ela começou a dar muito prejuízo. A gente passou por momentos de crise. Eu lembro, inclusive, que em 2016 eu cheguei a comprar ações da Petrobras a 4,20, 4,30. Tamanho foi a desvalorização da empresa. Mas você passou lá 5 anos, de 2005 a 2010, épocas boas da empresa, pelo menos comparada a outras épocas. E eu queria que você falasse como é que foi sua experiência. Você que é formado em engenharia civil, fez toda a sua pós-graduação em engenharia civil, mas como é que foi tua experiência lá? Você já falou aí, né, das tuas condições de trabalho, que você foi migrando. Essa migração de setores dentro da empresa foi uma opção sua ou já é um processo que existe ou que existia dentro da empresa? E mais importante ainda, estou muito curioso, por que é que você saiu de lá? Trabalhar na Petrobras foi uma experiência maravilhosa. Tenho saudade, fiz grandes amigos lá. É um local que desafios são apresentados a você diariamente, né? Do ponto de vista técnico, não há nenhuma dúvida com relação à capacidade da Petrobras de superar desafios. Com relação à minha decisão de sair da Petrobras, foi a busca de novas oportunidades. Então, eu sempre tive o desejo de voltar para a academia e apareceu a oportunidade e acabei agarrando essa oportunidade. Quando tu entrou na Petrobras, você já era doutor? Não, eu tinha terminado de fazer as disciplinas do doutorado quando entrei na Petrobras. Eu fui fazer o curso de formação, tive que suspender todo o doutorado. E quando eu estava embarcado, eu trabalhava 15 dias embarcado, folgava 15 dias. Nos 15 dias eu me trancava na universidade para trabalhar. Você foi fazendo seu doutorado ao longo desses 15 dias eu trabalhava 15 dias. Era dedicação assim meio estranha, né? O resultado foi que eu levei um pouco mais tempo. Enquanto o mestrado eu consegui fazer em tempo recorde, o primeiro a terminar o mestrado, o doutorado eu acho que eu fui um dos últimos da minha turma a terminar. Mas eu fiz o doutorado sem dedicação. Mas quando tu fez o doutorado, tu fez em alguma coisa que se aplicava à Petrobras ou eram 2 universos diferentes? Na verdade, eram 2 universos diferentes. Estava fazendo em recursos hídricos, simulação de reservatório, mas um outro tipo de reservatório, o reservatório barragem, né? Simulação numérica. Simulação numérica, exatamente. Era um trabalho que eu já tinha começado, aí na época que eu trabalhava em consultoria, tinha desenvolvido um determinado software aí de simulação e controle e gerenciamento de reservatórios.
E eu acabei já seguindo essa linha, já estava tudo montado na cabeça, estava faltando mesmo só suar bastante para terminar o doutorado. Então acabei sem mudar, continuei na mesma linha. Tá, então assim, a tua saída da Petrobras foi uma questão pessoal, não foi uma questão da empresa, assim. Em nenhum momento tu achou, não, eu vou sair daqui porque isso aqui vai afundar? Não. O grande motivo realmente foi o interesse de seguir novos caminhos. Né? Tenho uma saudade muito grande. Tenho uma saudade grande, assim, que eu ainda estou, de certa forma, ainda estou dentro, né? Hoje eu realizo pesquisa em parceria com a Petrobras em determinadas áreas aí do conhecimento. Então, estamos sempre juntos com a Petrobras. Legal. O que é que você diria para quem um dia sonha em trabalhar com engenharia de petróleo? Assim, o cara quer, sei lá, o cara aí tá escutando a gente, disse assim, quero fazer engenharia de petróleo, quero trabalhar com engenharia de petróleo. O que você poderia passar da sua experiência em termos de vivência no campo? Como é que é trabalhar embarcado? O que é que você perde na vida? Porque eu sempre fui esse cara que trabalhou lá de 8 da manhã a 18, 20 horas da noite, né? Mas dormia na minha casa todo dia, então não tenho nenhuma noção de como seria na minha vida eu trabalhar 15 dias no lugar que, entendo eu, seja completamente remoto, longe de tudo, não dá, embarcado não dá pra vocês ir ali no pub, pedir um chopp, e dar uma relaxada e comer sei lá, com um tira-gosto, alguma coisa do tipo, né? Você tá 24 horas no seu ambiente de trabalho. Realmente existem ambientes de trabalho na indústria do petróleo. Existe a pessoa que trabalha em escritório, e aí eu trabalho 5 dias na semana, com 2 dias de folga, ou seja, segunda a sexta, vai trabalhar suas 8 horas no mínimo, né? A demanda é grande, então tem muito o que fazer. Então você trabalha, mas tem uma vida normal. Nesse caso, você vai morar no Rio de Janeiro, via de regra, né? Eu acho que 90% da indústria está lá hoje, então se você quiser trabalhar em escritório, ou seja, o engenheiro de reservatório, aquele que estuda o fluxo no meio poroso, vai trabalhar em escritório. Algumas pessoas de perfuração, principalmente a parte de projeto, vai trabalhar em escritório. E existe a segunda carreira, que é o pessoal que vai a campo. E realmente uma condição diferente, né? Nós não estamos acostumados a isso. Possivelmente ninguém tenha vivido isso antes de chegar na indústria. E existem pessoas que se adaptam muito bem e tem pessoas que não se adaptam. Então é realmente uma questão de perfil. Tem algumas vantagens, né? Vantagem número 1, o salário é diferenciado para quem trabalha embarcado. A vantagem 2, você mora onde quiser, né? Então se você quiser morar em Paris, você vai morar em Paris. Mas né? aí os custos de transporte do trabalho é da empresa? Depende muito de empresa para empresa e eles geralmente vão colocar, olha, você tem que estar em tais cidades, que dessas cidades eu lhe levo ao seu destino. Exatamente. A partir desse ponto eu cubro os custos e até esse ponto é com você. Então você, né, possivelmente vão dizer, olha, é Rio de Janeiro. Vem até Rio de Janeiro, quando você chega no aeroporto, aí a empresa já assume. Mas vai depender muito de empresa para empresa. E realmente o ambiente é diferente, porque são 15 dias que você vai passar longe de casa. Tem todas aquelas vantagens, né, de salário, de liberdade, de morar onde quiser. Fazer um doutorado. De fazer um doutorado, de passar 10 anos viajando o mundo, conhecer o mundo todo. Talvez não tenha outro emprego que poucos empregos vão lhe permitir uma coisa dessa, com liberdade total. Vou passar 15 dias agora do meu desembarque, vou conhecer então, um lugar. Assim, os 15 dias que você não está na empresa, realmente é livre mesmo. É livre. Você vai dormir uns 2, 3 dias de cansaço, tá? Já diminui, tem mais um dia de deslocamento para onde você for, outro dia, mas são 15 dias livres. Nas condições embarcados, hoje, nas grandes plataformas, é uma condição muito boa, você tem academia, você tem restaurantes muito bons, você tem uma hotelaria legal, então você vai passar bem esses 15 dias. Mas são 15 dias aleatoriamente que você vai estar embarcado. Você pode estar embarcado no Réveillon, você pode estar embarcado no Carnaval, pode estar embarcado no dia que seu filho for nascer, no dia que alguém próximo está doente, então tem todos esses contratempos. Eu convivi com pessoas dentro da Petrobras que não aguentavam embarcar, se tremia toda a vida que tinha que embarcar, passava mal, não queria ir. E eu conhecia gente, contrário, que não queria ficar em escritório. Chegava em escritório, começava a se tremer, dizia que não aguentava ficar aqui, queria embarcar. Então é uma questão de perfil. Pessoal, mas essa escolha do indivíduo, quando você disse que passou no concurso, foi lá fazer aquele um ano de especialização modo hard. E aí chega no final, aí você diz, não, eu quero trabalhar embarcado, ou a empresa chega e diz, Vitor, você vai trabalhar em tal lugar e vai trabalhar embarcado. Como é que funciona isso? Não, sempre tem uma conversa, né? Mas, lógico, a empresa ela é soberana, ela é que sabe realmente onde é que estão os gargalos do processo seletivo. Vamos fugir um pouquinho de Petrobras, vamos pensar nas outras empresas particulares. Ela já vai, no processo seletivo, definir, olha, estamos precisando de gente para embarcar. Então, ela já faz todo o processo seletivo, tentando identificar pessoas que se adaptem bem a essa vida de embarcar. A Petrobras sempre é uma referência e vai continuar sendo uma referência no Brasil ainda por muitos e muitos anos, mas existem outras oportunidades, né? Então, sempre frisar que existem outras oportunidades
oportunidades de emprego. Seja nessas grandes majors, Total e por aí vai, são várias, eu acho que BP está aqui, as grandes todas estão aqui, certo? Então você tem essas outras oportunidades e você tem oportunidade também em prestadoras de serviço. Não são essas grandes, mas onde você presta serviço, né? Schlumberger, Halliburton, BJ, Weatherford, Transocean, e a lista é enorme. Você chegar aqui, talvez tenha uma centena de empresas trabalhando com petróleo no Brasil, precisando de profissionais. Outra questão também que cabe lembrar, além dessa vida embarcado ou em escritório, majors, seja ela Petrobras ou outra, ou prestadoras de serviço, são excelentes locais de trabalhar. Não existe essa questão, major é melhor do que atividades só por curiosidade, diferentes. O que é que você está chamando de major? Majors são as grandes empresas produtoras. Major de mais importante, mesmo, as maiores. Exatamente. O dona do campo, a dona do petróleo, Entendi. a dona do negócio. É porque é importante fazer essa alocação, que às vezes você tem um campo de petróleo, mas você tem 15 empresas ali trabalhando, uma prestando serviço para outra. 10, né? 20, 30, 40 empresas trabalhando. Né? Uma plataforma de petróleo, você conta algumas dúzias de empresas diferentes trabalhando. A própria Deepwater Horizon, a Transocean, estava lá com a BP. Com a BP, estava uma empresa de perfilagem lá embarcada, que eu não sei quem é. Às vezes a bomba é de uma empresa que você está utilizando, às vezes um determinado equipamento. A broca que está lá é de uma empresa que às vezes o cara embarca para acompanhar essa operação muito especial. É uma indústria gigante. É gigantesca e de números muito grandes. Então, além dessas majors e minors, além dessa questão do embarcado ou em terra, todo mundo pensa em engenharia de petróleo como um engenheiro de petróleo. Não, engenharia de petróleo é muito mais do que um engenheiro de petróleo. Então tem espaço para vários engenheiros lá dentro e tem vários engenheiros trabalhando. Então tem todo o pessoal de mecânica. Todos aqueles equipamentos tiveram que ser projetados, executados e precisam ser mantidos. Então tem a engenharia mecânica lá dentro. Hoje tudo está eletrônico. Então tem o engenheiro elétrico, o eletricista, o engenheiro de eletrônica trabalhando lá. Hoje está tudo automatizado. Então tem o engenheiro mecatrônico. Hoje a produção está offshore, então tem um engenheiro naval, seja para o navio, seja para os equipamentos subsuperfície. Tem engenharia de metalurgia, porque cada vez mais indo para ambientes mais extremos, então você precisa de materiais mais específicos, então você vai ter o engenheiro operando lá o de metalurgia. Então, na verdade, talvez o engenheiro que menos se tenha trabalhando seja o engenheiro de petróleo. Se você colocar em uma fila, talvez fique lá no cantinho o engenheiro de petróleo e o resto são os outros engenheiros trabalhando. Você falou que quando você fez o concurso para a Petrobras, era muito comum que o concurso fosse aberto para todas as engenharias, né? Inclusive você mesmo não é engenheiro de petróleo de graduação, você é engenheiro civil. Hoje ainda está assim, a Petrobras normalmente quando abre concurso, você saberia dizer se... Eu nem lembro qual foi a última vez que teve concurso na Petrobras em engenharia, mas o cara hoje que está aí, o cara está nos ouvindo, e ele cursa lá engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica. Esse cara hoje, ele tem, digamos assim, dentro da intenção da própria petroleira, chance de ingressar para fazer esse curso, por exemplo, de 1 ano e se tornar engenheiro de petróleo? Até recentemente teve concurso, acho que teve alguns anos atrás, 2, 3 anos, eu não me recordo exatamente, e foi aberto realmente para todos os engenharias. A Petrobras tem isso como histórico dela, de abrir para todas as engenharias. Uma única vez ela restringiu, isso foi em 2000 e pouco, por volta de 2000, eu não vou dizer exatamente quando, ele restringiu para engenheiros de petróleo. Foi a única vez e depois eles voltaram atrás e mantiveram abertos para todos os engenheiros. Hoje, com essa migração da Petrobras, ela está com essa tendência de migrar, de dedicar esforços para o pré-sal, então ela tem planos de descomissionamento, de venda de ativos, né? Ela quer vender boa parte das refinarias, ela quer vender vários campos de petróleo, principalmente esses campos em terra, mais antigos, maduros, que produzem pouco, que dão lucro, mas que para ela se tornou desinteressante, que ela prefere ter lucros maiores com o pré-sal. Então ela quer focar no pré-sal. Com esse novo foco de petróleo da Petrobras no pré-sal, não se sabe exatamente qual vai ser a demanda de profissionais dela, né? Isso deve estar no plano dela, mas eu não sei quanto engenheiro de petróleo e qual o perfil desse engenheiro de petróleo que ela vai ter que buscar a partir de agora. Então, realmente está em aberto aí o que é que a Petrobras vai querer para os próximos anos. Até porque hoje, imagino eu, até aqui no Ceará a gente tem curso de engenharia de petróleo. Então, eu diria que nos últimos 10 anos a quantidade de cursos de graduação no Brasil de engenharia de petróleo, eles aumentaram significativamente, ou não? Saiu de 0 para um número realmente muito grande. Eu não sei quantos estão ativos, mas aqui por perto a gente conta da UFC, engenharia de petróleo, você conta da UFERSA em Mossoró, engenharia de petróleo, você conta a UFRN com petróleo, a Universidade Potiguar
Eu não sei se ainda tem, porque as particulares geralmente têm mais velocidade de adequação, mas tinha engenharia de petróleo, você vai para Campina Grande, tem engenharia de petróleo, então só nessa proximidade aqui nós encontramos 5 cursos. Que é no Nordeste, No Nordeste. que, diga-se de passagem, não tem essa produção avassaladora de petróleo. Exatamente. Né? Você está Então, formando mão de obra para sair da região. Não, isso é uma certeza. O engenheiro de petróleo é um profissional do mundo, ele não vai estar preso a um país, muito menos a um estado. Nossa. E no nosso caso específico, realmente vai ter que sair. O cara consegue sobreviver na engenharia de petróleo sem saber inglês? Não. Tem nem chance. Eu acho que hoje em dia nenhuma engenharia, né? Nenhuma engenharia, concordo. Eu até brinco dizendo para os meus alunos que saber inglês talvez seja mais importante do que saber engenharia hoje. Saber inglês talvez seja mais importante que saber português. Ah, isso sem dúvida, né? Porque só o mundo, imagina a gente que atua na academia, né, como professor universitário, não existe, acho, que um paper relevante no mundo que não seja publicado em inglês. Então, se não souber inglês, como diria um amigo meu, nem gente você é. Você não consegue ser racional. É isso aí. A UFC mesmo, agora ela... Por exemplo, o cara aqui que queria trabalhar na área de petróleo, ele entrava na UFC, fazia energias renováveis, e dentro das energias renováveis ele buscava a área de petróleo. Hoje em dia, você se forma para ser engenheiro de petróleo, é um curso separado. Na verdade, os 3 cursos já eram separados, o que acontecia era uma entrada única, então até uma época dessa tinha entrada única, e lá no meio você seguia para um dos 3 cursos. A questão agora é que a entrada está separada. Então, no caso, ele já se formava como engenheiro de petróleo, só que ele entrava como energias renováveis. Né? Exatamente. Eu tô aqui pensando, digamos que a gente vive uma febre hoje do empreendedorismo, né? Essa pergunta apareceu meio que do nada. A gente vive uma febre do empreendedorismo, tem uma galera que adora se taxar de empreendedor. E a gente trazendo isso para a realidade de exploração de petróleo aqui no Brasil. Dá para empreender nisso, assim, tipo, o que seriam os gastos, os custos de você, sei lá, abrir uma mini petroleira? Tô pensando assim, tipo... americano, que tem sua casa lá no Texas e no quintalzinho ele tem aquele cavalo de pau, né, que chama, e fica lá ele produzindo e paga a faculdade do filho dele produzindo petróleo no quintal de casa. O cara quiser empreender aqui no Brasil, ele tá vetado. Como é que funciona isso? No Brasil é um pouco diferente dos Estados Unidos. Do ponto de vista legal, nos Estados Unidos, o dono da terra é o dono de todos os recursos minerais que existem naquela terra. Então ele é o dono. No Brasil, não. Eu sou dono da terra, mas todos os recursos minerais que existem na minha terra são do governo. Você tá querendo dizer que se por uma razão de destino eu for fazer um poço no quintal da minha casa de água e achar petróleo, o petróleo não é meu? O petróleo não é seu, você tem que pedir autorização para a ANP e aí vai para um processo de licitação em que qualquer pessoa pode chegar... Mas aí o cara me expulsa da casa? Não expulsa. Você tem direito a uma participação dos lucros, um royalties, você recebe um royalties, e se ele utilizar espaço na sua propriedade, mais o aluguel desse espaço. Entendi. Mas diferente dos Estados Unidos, é que o recurso é seu. Se você chegar nos Estados Unidos, aqui tem petróleo demais debaixo da minha terra e eu não quero que produza, ninguém produzirá. No Brasil, se você disser eu não quero que produza e o governo federal disser vai produzir, será produzido. Entendi. Com relação ao empreendedorismo, lá no americano tem muito isso, do próprio cara produzir, porque o petróleo é dele, primeira coisa. A segunda questão é porque o petróleo é dele, ele tem como chegar em um banco e dar garantia física, tá aqui minha propriedade, que tem aqui esses milhões de barris aqui dentro. Então ele consegue dinheiro para poder investir na sua produção. No Brasil você não tem dono da propriedade, fica difícil. E os números são grandes, né? Não grandes. Se você pensar que uma plataforma de perfuração grande, tipo essa Deep Horizon, já custou de aluguel $1 milhão por dia de operação. Um diazinho à sua disposição, que pode ficar parada se você tiver qualquer dor de cabeça, já chegou a custar aí por volta de $1 milhão. Mais todos os custos paralelos que você tem. Hoje caiu bastante o preço, eu não saberia dizer, se eu disser $100 mil, $200 mil uma diária de uma sonda dessa, eu posso estar mentindo, eu não saberia lhe dizer. E se você for para sondas menores internas, você estava talvez falando aí de R$5 mil, R$10 mil a diária de uma sonda dessa. Então você pensa mais equipamento, mais pessoal, mais tudo isso. Então os números são muito grandes para você empreender. Acredito que por isso, mesmo que uma quebra do monopólio da Petrobras, você não vê empresa, tirando a Petrobras, não tem muita empresa nacional brasileira, né? Tem nacional fazendo a mesma coisa que ela. Tem muita empresa. Esses campos maduros aqui do Nordeste, a Petrobras está se desfazendo e são empresas nacionais que estão pegando. Lógico, não é o dono do terreno que vai ali tentar montar uma empresa dessa. São empresas pequenas para a indústria do petróleo, já são grandes para a nossa realidade, né? Mas para captação offshore? Não, terra. Só terra. Offshore você tem que ser realmente muito grande, porque os números são grandes. Você pegar um navio plataforma daquele que vai fazer a produção de um campo offshore do pré-sal, ele custa $1 bilhão. Não é o poço.
Dependente de poço, de linha, de tudo, só aquele naviozinho que chega lá pro local vai custar $1 bilhão. Em relação a tempo, quanto tempo eu demoro para instalar uma plataforma no mar? Instalar, você quer dizer, entre descobrir o petróleo e começar a produzir? Não, eu já descobri, eu tô lá, eu quero... Aí você tem que saber exatamente quanto de petróleo você vai conseguir produzir, como é que vai ser essa curva de produção, que característica, todas as características desse petróleo, para saber quais são todos os problemas que você vai ter durante a sua vida. Até lá o cara já faliu. Depois de fazer todo esse estudo, você vai ter que contratar alguém para construir o navio, você vai ter que contratar alguém para construir toda a planta de processamento na superfície, colocar tudo isso para operar, trazer de onde você está fazendo isso, possivelmente da Coreia ou de algum outro local, trazer e colocar no local, fazer todas as interligações para os poços que já estão lá embaixo, já foram feitos nesse meio tempo. Então isso aí leva muito tempo e é muito dinheiro. Acho melhor deixar o dinheiro na poupança mesmo, viu, cara? É verdade. É melhor investir em ação, não? Ação da petroleira, né? É uma forma indireta. Tenho mais uma pergunta. O modelo de exploração de petróleo do mercado brasileiro, né, no Brasil, ele se assemelha ao que acontece em outros países? Você já até apontou aí uma diferença, né? Se eu achar petróleo aqui, não é meu, se eu lá nos Estados Unidos, se o cara achar é dele. Mas em termos da negociação, do controle de preços e dos próprios derivados do petróleo, é igual? Existe menos liberdade? Aqui é mais regulado? Como é que está isso? Existem muitos modelos de concessão, de partilha, modelos mistos, de como é que funciona isso. Os países, digamos assim, mais desenvolvidos usam um sistema que a gente pode dizer que é igual ao nosso hoje em dia. Nós usamos um sistema muito parecido do dele. Então, se você pensar offshore dos Estados Unidos, o offshore dos Estados Unidos não tem dono do terreno, né? Então, o dono do terreno é o governo federal. Então, o offshore dos Estados Unidos é muito próximo do nosso offshore. Tá. Muito próximo mesmo. Do ponto de vista hoje de refinaria, qualquer empresa pode implantar uma refinaria. Mas assim, nos Estados Unidos não existe uma estatal produzindo petróleo. Não existe, e a brasileira é uma estatal, mas que a maior parte das ações, por exemplo, não estão na mão do governo federal, né? Se você pegar ações com direito a voto e não a voto, ela é mais particular do que pública. E ela está num processo de mudança aí, de direção, ela está colocando aí, eu não me lembro o número, eu acho que ela tem 13 refinarias, elas estão colocando metade delas aí à venda, né? A Lubinó aqui no Ceará, eu acho que a do Rio Grande do Norte, Camarão, e algumas outras aí pelo país. Eu acho que mais ou menos metade da produção de refino dela vai ficar particular, né? Vai ser vendido e vai ficar na mão de particular, se ela conseguir venda para isso, de acordo com as condições que ela quer, né? Ela também está vendendo os campos em terra, os campos onshore, os campos marítimos rasos, que são os campos mais antigos, da década de 70, de 80. O argumento da venda é o quê? A venda é focar no pré-sal. Então, esse é o grande motivo. Estão dando lucro, só que dão muito pouco lucro e muita dor de cabeça para a Petrobras, que tem outra preocupação. Ela prefere tirar toda essa dor de cabeça. Ela quer ficar com filé. Todo mundo quer ficar com filé. Ela tem condição de ficar com filé, então ela vai lutar para ficar com filé. E hoje importar e exportar derivados, petróleo bruto e os derivados também hoje já é legalizado no Brasil. Qualquer empresa pode produzir do pré-sal e levar o petróleo para fora e trazer, por exemplo, gasolina refinada. E essa questão em relação ao refino que você fala é justamente aquela questão que você falou do começo, que o refino ele não traz um lucro tão grande quanto a produção. Então, para ela compensa muito mais ela captar do que ela refinar. Então, ela passa esse refino para mão de terceiro. Enquanto no payback de uma refinaria vai estar em décadas, você ter o dinheiro de investimento de volta, na produção você está aí há uns 5 anos. Na sua frente. Então são condições completamente diferentes. Você imaginar que um campo desse durar algumas décadas... O campo vai durar aí uns 20, 30 anos em águas profundas, possivelmente, 20, 30, 40, algum número por aí, vai depender muito das condições. Ou seja, 3 décadas de lucro. Na verdade, é um lucro decrescente, porque a produção não é constante ao longo desses 20, 30 anos. Ela produz muito nos primeiros anos, depois começa a cair fortemente essa produção. Mas realmente, ela tem um profitability, né? O receita sobre despesa é muito alto, né? O payback é muito baixo, a taxa interna de retorno é muito alta. Então, por isso que as grandes petroleiras estão atacando nessa parte de produção. É onde está o gargalo. Hoje existe capacidade instalada de sobra de refino. Então, o que é que acontece? Concorrência, preços caem. Claro. Margem de lucro vai ter que ir junto. E essa história, eu lembro que desde criança, né, existia aquela criação do rumor de que o petróleo ele iria acabar, que a matriz energética do mundo tem que mudar.
Duas perguntas. Uma é, petróleo tem uma data? Existe algum estudo ou alguns apontamentos sobre como que estão nossas reservas hoje, se isso realmente vai minguar? E se você enxerga no médio prazo uma mudança de matriz energética, né? Porque hoje está cada vez mais comum a gente, pelo menos, ouvir falar, né? E a realidade também, até a paisagem muda. Você vai nas praias do Ceará, você vê muito o parque de produção de energia eólica, a energia solar ganhou muito espaço, repito, né? Pelo menos muito espaço em audiência, em conversa, em se pesquisar sobre. A geração de energia dessas fontes ainda, imagino eu, seja muito pequena na matriz total. O que é que você acha disso tudo? Vamos por partes, né? Então, com relação ao petróleo acabar, já tem 50 anos que dizem que o petróleo só dura mais 20 anos. Então já erraram aí por 30 anos, por 50 anos essa previsão, né? Porque sempre está 20 anos. Não é bem que erraram, é porque nós interpretamos muito mal o que foi feito, né? A mídia em especial. E os grupos de poderes interpretam muito mal o que está sendo dito. O que se diz que vai durar 20 anos se não se descobrir mais nada de petróleo hoje e se continuar produzindo na mesma taxa que se está produzindo hoje, o petróleo só durará mais 20 anos. Isso é uma verdade. Via de regra, sempre foi uma verdade. A questão tem se descoberto mais petróleo. Aonde se vai, se encontra petróleo. Então, petróleo não é tão restrito como se pensava há um dia desse. Além disso, as tecnologias têm melhorado. Você pensa um campo aqui maduro no Nordeste, né? Já é maduro, já produziu demais, já não é dando interesse, agora produz pouco, dá lucro, mas produz pouco, tudinho. Você só produziu 20%, 30% do petróleo que está lá. Você ainda tem ali, né, 80%, 70%, 80% do petróleo lá. Tem muito petróleo e a tecnologia está sendo desenvolvida para você produzir cada vez mais petróleo. Então, hoje, eu não vejo o petróleo como terminando, como se acabando. Se descobriu agora de reservas nesse tal do gas shale. Gas shale é o seguinte, é você ir numa rocha que não tem permeabilidade, é uma argila sem permeabilidade, e que quando o cara perfurou lá, descobriu que dentro daquela rocha, impregnado nos poros que não se comunicam, que tem baixíssima comunicação, existem grandes quantidades de gás. E agora é qualquer luxo dos Estados Unidos, né? Eles estão vivendo de uma matriz extremamente limpa, que é o metano. E metano, quando se queima, gera só duas coisas: água e o metano puro, né? Água e CO2. A água não tem problema nenhum e CO2 tem um pessoal que diz que faz mal, né? Tal do efeito estufa. Mas também é a mesma coisa que a plantinha usa para comer, né? Para gerar sua energia. Então, fora essa questão aí do pessoal que também há 50 anos dizem que o mundo vai se acabar por causa do CO2 daqui a 20 anos, né? Nem há 20, o pessoal já diz que é daqui a 5 anos, né? Se não fizer nada, o pessoal é mais forte. Mas fugindo dessa questão, descobriu-se uma nova fonte de energia que é muito maior do que toda a quantidade de petróleo que já produziu ou que se vai ser produzido nos Estados Unidos. E por aí vai, existe uma fonte chamada hidratos. Hidrato nada mais é do que metano em associação à água congelado. Então é um gelo de metano e água. Tanto é que se você pegar um bloco desse de gelo, que a gente chama de hidrato, e botar fogo nele, é um gelo que vai pegar fogo. São reservas que tudo isso que a gente já imaginou, posso imaginar de petróleo e de gas shale, é nada em relação ao que se tem de hidratos. Então, quantidade é infindável. Questão de mudança de matriz, hoje a matriz mundial é basicamente 30% carvão, grandes números, né? Mais ou menos 3% é isso. É 30% carvão. Carvão, uma fonte de energia que já tem aí 200 anos que se explora desde a Revolução Industrial. Era o foco. 30% é petróleo líquido, 30% gás natural, deu 90%, né? Os outros 10% é todo o resto. Energia nuclear, hidroelétrica, solar, eólica, biomassa, que é o nosso álcool, né? Aqui, ou álcool americano, ou biodiesel europeu. Tudo isso, na hora que você soma todas essas outras fontes, não dá 10%. Ou dá por volta de 10%. E se você prestar atenção, o engenheiro de petróleo produz gás, 30%, e produz petróleo, 30%. Então, o engenheiro de petróleo é responsável por 60% de toda a energia consumida no mundo. Seja na hora que você acende a luz, seja na hora que você liga o carro, seja na hora que você consome um produto que foi produzido utilizando energia. Isso aí. Vitor, agora que nossos ouvintes estão mais animados aí, que foram descobertas mais reservas, né? Até eu fiquei mais animada com essa questão. O que eu preciso saber, assim, para seguir nessa área? Já que eu estou terminando engenharia civil, eu posso
ingressar nessa área do petróleo, qual software eu preciso saber, se tem algum livro, algum congresso, algum curso. O que é que você recomendaria, tipo, revisão bibliográfica? Existe uma associação, que é a Associação dos Engenheiros de Petróleo, da sigla em inglês SPE. Então, se você colocar no Google, spe.org, vai ser linkada a ela e você tem condição de se associar a ela enquanto estudante. Não necessariamente estudante de engenharia de petróleo. Não necessário. Qualquer estudante com interesse. Não precisa ser nem engenharia. Então, geólogos, matemáticos, físicos, historiadores, quem tiver interesse na indústria do petróleo pode se associar. A UFC tem o seu capítulo estudantil, você pode se associar via esse capítulo estudantil. Até uma época dessa era gratuito essa associação e abria vários recursos de estudo. Então, acho que seria um primeiro approach mesmo de você chegar lá e ler alguma coisa e ver filmes e entrar em contato. Então, procura o pessoal, bota SPE, UFC nas mídias sociais que vocês encontram, entra em contato com eles e até um dia desse era gratuito. Você recebia um livrozinho, uma revistinha, acho que mensal, não em meio físico, mas em PDF, né? Então tem umas fontezinhas. A alternativa também é, ou você faz outra graduação em engenharia de petróleo, eu acho um caminho meio assim, né? Tem coisa melhor para fazer, vai fazer um mestrado em engenharia de petróleo, tem várias engenharias de petróleo por aí, né? Talvez seja também um outro caminho a seguir. E com relação, só voltando aqui um pouquinho, com relação à matriz energética, hoje a matriz energética é 60% petróleo, 30% carvão, ou seja, 90% combustíveis fósseis, nada mais é do que vida, né? Já foi vida no passado e foi preservada a matéria orgânica lá e transformada e gerada essas fontes. Então, o que a gente está produzindo nada mais é do que já existiu na atmosfera no passado. A previsão de futuro é que manter mais ou menos essa mesma faixa. Isso significa que tem um desafio muito grande, porque manter essa participação significa que nós vamos ter que produzir muito mais ou menos a mesma participação, talvez caia um pouquinho de participação, mas em número absoluto continua sendo crescente, então cada vez mais você vai precisar de profissionais para produzir isso. E lógico, num futuro aí, nada é eterno, como o carvão está caindo de interesse mundial, né? Hoje eu acho que fica muito forte China e Índia. Se você tirar China e Índia, essa proporção vai lá para baixo de carvão. Então a tendência é também eles reduzirem o consumo de carvão. Então nada é eterno, carvão tende a morder no curto prazo, talvez petróleo aí no médio prazo, e aí médio prazo, décadas e mais décadas aí para frente, não é nada assim, está se vislumbrando aí frente, aí 50 anos, 60 anos, e vai eventualmente ser substituído por outras fontes de energia. Que, como se diz, mais limpas, né? Mais limpas, que hoje não são limpas. Hoje, se você pegar um carro Tesla, ela produz tanto CO2 quanto um carro a combustão normal, quando você analisa todo o ciclo de produção. Porque para produzir aquela bateria que está lá, teve que se minerar um metal extremamente complexo, em um local extremamente remoto, que se utilizou bastante energia para fazer isso. Então, na hora que você vê todo o ciclo, as coisas se empatam. E você vai ter problemas também, hoje o pessoal já se preocupa, vai ter minérios suficientes para essa dita revolução para esse verde, porque você vai ter que produzir agora uma quantidade absurda de bateria. Vai ter, e chumbo ninguém quer usar chumbo, né? Chumbo é um problema. Então você vai ter que ir para metais mais complexos, mais raros, mais caros. Vai existir isso, é outra preocupação que você tem. E tem impactos ambientais sim. O maior de todos eu vejo esses aerogeradores. Você vê um aerogerador quando você não viu nenhum, é uma coisa linda. Quando você vai para a sua praia predileta e você olha ao redor, você está vendo 200 aerogeradores, é horrível. Quando você mora perto de um aerogerador desse, esse aerogerador está fazendo barulho 24 horas por dia, é uma coisa horrível. Eu, particularmente... São problemas diferentes que eles geram, problemas né? diferentes, mas são problemas sérios. Isso, exatamente. Ninguém quer um aerogerador na sua porta de casa. Com certeza. Eu ainda gosto da célula fotovoltaica como solução, não como solução definitiva, mas como solução de liberdade, né? Essa pessoa que gosta mais de liberdade, é uma forma de você ter liberdade, né? Não dependo mais dos outros aí para gerar minha própria energia. Mas ainda é muito caro. Hoje ainda é muito caro e vai levar algum tempo, e mesmo assim, quando se tornar barato, ela vai continuar caro. Se você quiser migrar 100% para ela, isso significa que você vai ter que ter bateria. Bateria não necessariamente bateria química, mas alguma forma de armazenar energia. E armazenar energia é extremamente ineficiente. A forma mais eficiente de armazenar energia é guardar petróleo, gasolina no tanque para usar quando você precisar. Você falou muito que o engenheiro de petróleo é responsável por 60% da produção de energia hoje. Mas você falou também que dentro de uma plataforma, por exemplo, o engenheiro de petróleo, ele talvez seja o que tenha menos em quantidade. Você tem vários outros engenheiros. Aí você falou que muitos engenheiros participam da engenharia de petróleo, no caso da captação e tudo, da refinaria e tudo mais.
acontece o contrário, o engenheiro de petróleo ele pode se encaixar em outro mercado, como o civil pode se encaixar, por exemplo, no ramo de petróleo? Eu acho que eu falei, se não tiver falado desse jeito, só para corrigir, eu falei que a indústria do petróleo é responsável por 60%. Não é só o engenheiro de petróleo. O engenheiro de petróleo, todos os engenheiros, todos os profissionais, técnicos. É o engenheiro químico que trabalha na refinaria, é o engenheiro de logística que cuida do transporte o ramo indústria de petróleo que é responsável aí, petróleo e gás, né? É responsável por 60% mais ou menos da energia mundial. O engenheiro de petróleo é um profissional extremamente específico, certo? Então ele tem uma dificuldade muito grande de se encaixar em outros ramos. Pensa uma construtora, para que uma construtora gostaria de ter um engenheiro de petróleo trabalhando? Eventualmente terá, o cara é muito bom em meio ambiente, né? Conhece toda a legislação de meio ambiente e se adapta muito bem, o cara é muito bom na parte gerencial, mas não vai ser o conhecimento técnico de engenharia de petróleo que a empresa vai estar atrás. Então quem faz engenharia de petróleo realmente está fazendo porque quer engenharia de petróleo, né? Quem quer mais liberdade de mudar de área, aí eu gosto muito da engenharia civil, eu acho que é a campeã. Eu gosto muito da engenharia química, elétrica e mecânica. Bem, para finalizar o podcast, o nosso episódio, eu sempre peço para o nosso convidado que ele indique um livro e um filme, não necessariamente algo dentro da engenharia de petróleo, até prefiro que não seja, um livro que você leu, que o nosso ouvinte pode ler e que de alguma forma tem impactado ou impactou a sua vida. Vou fazer uma indicação de cada, certo? Vou começar por um filme. Tem a ver com engenharia de petróleo, Deep Horizon, eu acho que ele está no Netflix agora, disponível, vale a pena ver. Ali foi um caso realmente extremo que aconteceu na indústria do petróleo. Você acha que o filme foi fiel? Hollywood vai romantizar sempre, romantizar, né? Bastante, mas aparentemente, pelo que eu consegui ler dos fatos, ele não explica muito bem, mas ele não falseia, aparentemente não falseia muito. É uma boa indicação. Um filme bom do Mark Wahlberg já vale assistir, que é raro. O que aconteceu lá? Então, primeira coisa, a indústria do petróleo é uma indústria extremamente segura. Se você comparar com construção civil, não se compara. É ordens de grandeza mais seguro. Muito mais perigoso você trabalhar na indústria de construção civil do que de petróleo. Pra você ter uma ideia de quão segura é a indústria do petróleo, a principal fonte de mortes na indústria do petróleo é acidente automobilístico. É a pessoa saindo de casa para ir trabalhar em uma grande metrópole e batendo o carro e vindo a falecer. Ou indo se deslocando de uma cidade para outra, batendo o carro e vindo a óbito. Que não é operacional, né? Que não é operacional. Essa é a principal fonte de mortes. A segunda principal fonte, que já tem mais relação ao trabalho, é queda de material. Eu não vou te falar nem queda, é transporte. Você está transportando um equipamento pesado, durante essa operação acontece algum acidente e você vem a óbito, né? Você fica em um local indevido e esse equipamento pesado vem e lhe acerta. E são eventos extremamente raríssimos de encontrar. E só depois é que vem com acidentes relacionados à operação propriamente da indústria do petróleo. Então, realmente foi um caso bem extremo onde aconteceu, acho que foram 11 mortes, se não me falha a memória, no Deep Horizon. No Brasil teve um acidente também recente, década de 70, 80, garopa. E foi também um problema similar a esse, muito similar, não teve nenhuma morte. Aquela P-36 que afundou aqui. P-36, quem faleceu não foi o pessoal operacional, foi o pessoal de combate a incêndio. Então foram combater o incêndio, não conseguiram e vieram a óbito em decorrência do combate ao incêndio. Ficaram presos, algum problema aconteceu durante o combate. Imagine que combater um incêndio na plataforma de petróleo não seja algo muito simples realmente de fazer. Combater incêndio em lugar nenhum, ninguém combate, né? Você evita que o negócio fique pior, deixa o negócio queimar por si só. Esse é o básico que eu aprendi, não se combata. Tem algumas fases do incêndio, que se ele passar do flashover, exatamente, passou do flashover, não tem o que fazer. Se você vê inicial ainda tem. Se você for aqui em cima de uma mesa, algo pegando fogo, você ainda tenta combater. Se você já tiver num quarto, algo pegando fogo, cai fora. Corre. Nem bombeiro combate. A primeira coisa que o bombeiro faz é chegar e tirar todo mundo de perto e deixa o negócio pegar fogo. Ele só faz isso. E ele evita que o fogo se espalhe para os imóveis ao redor. Pode ficar certo, se estiver pegando fogo no parte da sua casa, ele não vai tentar apagar aquilo não. Ele vai tentar evitar que o negócio aumente de tamanho. Fogo é algo traiçoeiro, forte, de uma energia enorme, que a gente não tem condição de combater, não. Então, vale a pena, ele é mais ou menos fidedigno ao acontecido, lá o Deep Horizon, o filme, e basicamente o que aconteceu lá, se lembra das fases da operação? Ele já estava na última fase do poço, ele já estava em frente do local onde tinha petróleo e gás, ele já tinha descido um revestimento, ele já tinha cimentado, e ele fez um teste de pressão para ver se o cimento estava bem feito, esse cimento que ele colocou por trás. E aparentemente o resultado
foi positivo, está bem cimentado. Os relatórios dizem que havia dúvidas, estava bem cimentado, o pessoal ficou dúvida lá, os profissionais. Era para ter sido corrido uma perfilagem com a equipe lá, não sei se Lumberger ou Halliburton, eu não lembro qual era a empresa, para verificar, correr um CBL, VDL, que é um sensoriamento que a gente faz para tentar identificar o cimento. Por algum motivo decidiram não correr isso, não correr esse perfil, desembarcaram a equipe, ele é bem retratado lá no filme isso. Então eles achavam que o cimento estava bem feito, mas não confirmaram. Partiram para a próxima fase, que seria a completação. Então ele começou a trocar o fluido que estava dentro do poço, no filme ele também mostra lá, vamos trocar o fluido, vamos mandar o fluido pesado embora. Na hora que ele começou a trocar esse fluido, o cimento não estava bem executado, começou a petróleo migrar para dentro do poço, petróleo e gás. Esse petróleo e gás começou a subir pela coluna, até que começou a jorrar na superfície. Ele também retrata essa fase do jorrar. Eles tentaram bombear mais fluido, com mais velocidade, tentaram vários combates, não conseguiram. É preciso de uma faísca. Exatamente. No começo, o filme passa muito rápido até o incêndio. Na verdade, não aconteceu tão rápido assim, né? Leva tempo expulsando fluido. Você lembra que são 8 quilômetros de fluido, então você tem que expulsar 8 quilômetros de fluido para poder chegar o primeiro gás, o primeiro óleo. Então houve essa expulsão. Eles tentaram combater com mais bomba, com mais fluido, bombeando, não conseguiram, até que decidiram fechar o poço. Tentaram primeiro fechar no BOP, que é um equipamento de segurança que fica no fundo do mar. Eles tentaram, é um sistema de válvulas que eles conseguem fechar. Eles tentaram fechar o poço, não conseguiram, por vários motivos. O principal dele é que a coluna de perfuração que estava dentro, que passava por dentro desse equipamento, já estava toda torta, e o motivo é níveis de pressões muito grandes, e qualquer imperfeição no formato essa imperfeição é maximizada pelos níveis de pressão que estão lá. É força vesária, né? Então, qualquer imperfeição, por menor que seja a diferença de área de um lado do outro do tubo, forças muito grandes pressões muito grandes dá resultante de forças grandes, então ele ficou bastante torto, né, bastante flambado, não flambado por compressão, mas flambado por pressões laterais atingindo ele. Tentaram fechar essa válvula, não conseguiram, então eles tentaram fechar as gavetas não cisalhantes, são as gavetas que tentam manter intacto a coluna de perfuração, não conseguiram, tentaram finalmente com a cisalhante. Cisalhante é um momento extremo que você vai fazer, porque é algo que você significa muitas vezes perder o poço. Então todo aquele investimento, na hora que você ativa essa válvula, pode significar que todo aquele investimento de meses e meses, de milhões e milhões de dólares serem jogados fora, né? Então realmente é um evento extremo. Tanto é que no filme, não é um spoiler não, talvez um pouquinho, né? Então quem não quiser escutar, pula os próximos 30 segundos, tenta cortar, mas todo mundo sabe o resultado final, né? Que pegou fogo, não deu certo. Então ele tenta cortar, mas você vê que a pessoa tenta até a última hora, meio fantasiando, né? O hollywoodiano, mas tenta-se até o último momento. No último momento ele tenta ativar isso e não consegue, também falha pelo mesmo motivo. E no final das contas não consegue desconectar a plataforma, e a plataforma, né, gás e ar pega fogo, né? Petróleo não é grande problema, mas gás facilmente explode e pega fogo. O petróleo já é mais difícil. E o livro? Sim, o livro. O livro foge um pouquinho do petróleo. Factfulness. Dá uma procurada aí no Google, é legal. Ele é um livro que tenta mostrar que nós não entendemos nada do mundo, da realidade hoje do mundo. Nós, toda essa galera aí que tenta mandar no mundo, né? O pessoal da ONU, o pessoal, esses grandes organismos internacionais. Basicamente ele apresenta, ele é muito interessante, que ele começa com umas 20, 30 questões que ele apresenta para você e pede para você responder. E essas são as mesmas perguntas que eles apresentaram para o Banco Mundial, para o FMI, para o pessoal de Davos, né? Você lembra de alguma pergunta? Não, eu tinha que olhar aqui. Coisas do dia a dia? Coisas do dia a dia. Perguntas simples, tipo, o analfabetismo, quantos % da população mundial é analfabeta? E ele coloca 3 números lá para você escolher, A, B e C. É 20%, 10%, 20% ou 30%. E todo mundo vai nas respostas erradas. E ele diz que um macaco, ele até coloca aqui, um chimpanzé, ele consegue acertar mais do que todos esses ditos profissionais que querem mandar na vida da gente, né? Porque todo mundo coloca a resposta errada. Geralmente o nível de acerto está em 2, 3 questões em 30. Teve uma pessoa que conseguiu acertar tudo, ou que conseguiu acertar tudo menos uma questão. Realmente eu não me lembro. E ele vai demonstrando que realmente o mundo está muito melhor hoje do que estava 50 anos, 10 anos atrás, muito melhor do que estava 50, 100, 200 atrás. Então é meio que acalmar um pouco esse ânimo aí dos fins dos tempos, né? O mundo não
está se acabando. Está melhorando. Está melhorando para todo mundo. Pobreza extrema mundial. Era 85% do mundo das pessoas do mundo viviam em extrema pobreza. Extrema pobreza é não saber se vai comer no final do dia. Não é nem amanhã não, é no final do dia. Era 85% da população em 1800 e pouco. E hoje é um número ainda enorme, mas é um número por volta de 15%. É muito grande, mas é muito melhor do que 85%. Outra estatística que eu vi é que hoje morrem mais pessoas associadas a 200 por excesso de comida do que por falta de comida.